E aí galera, belezinha? Eu espero que esteja tudo em paz com vocês por aí. Bem-vindos a essa aula na qual eu vou falar sobre escoamentos internos, né? Então a gente vinha aqui tentando construir algumas correlações de convecção de calor em regimes de convecção forçada, tentando apresentar aqui casos de sucesso da mecânica dos fluidos. E o que eu quero dizer com isso? Apresentar soluções que a gente consegue chegar numa expressão matemática exata, analítica, teórica, usando papel e lápis, sem ter que apelar para experimento, simulação numérica. Tem um cachorro aqui atrás, deixa eu filmar o cachorro, tá legal essa cena. O dog tá desesperado aqui, com a bolinha na boca, querendo brincar. Olha só, velho, olha o drama, velho. Olha a culpa que esse ser canino embute em seu tutor quando ele está trabalhando, gravando uma aula e o cachorro chega com essa fofura toda, com uma bolinha na boca para brincar e taca, assim. É complicado, assim, mas enfim, é minha vida, né? Morar sozinho e ter que cuidar de um cachorro e ser professor universitário, tudo ao mesmo tempo, tem dessas. Então, enfim, eu estava nesse processo, tudo bem, Olivia, com você? De tentar construir soluções exatas assim de casos de sucesso da mecânica dos fluidos. Então, nas últimas duas aulas eu apresentei Blasius, que é a solução exata para escoamento em regime laminar que incide horizontalmente sobre uma placa plana aquecida, no caso térmico, evidentemente, né? E eu comecei com o caso dinâmico, depois fui para o caso térmico. Naquele contexto, a gente estava lidando com um problema de convecção forçada externa. Então, existia uma física particular para esse tipo de regime físico que me permitia desprezar os efeitos do gradiente de pressão, que costumam ser mais proeminentes em escoamentos confinados, escoamentos internos. Então, para um escoamento num duto, por exemplo, eu não vou poder desprezar a perda de carga. Isso assim é impensável, porque eu vou perder muito da minha física. Deixa eu inclusive ligar esse ar aqui que está muito quente. Então, nesse contexto de escoamento interno, a questão da perda de carga que vai estar sendo apresentada, computada em termos do gradiente de pressão, vai ser uma coisa que eu não posso desprezar. Eu vou fazer um pause, porque o cachorro está chorando aqui, eu acho que ele quer comida ou brincadeira, já volto. Enfim, cá estou de volta. Então vamos nessa, vamos começar então a apresentar essa questão dessa dinâmica de escoamento interno, para a gente ver quais são as particularidades desse tipo de regime físico. A gente vai começar aqui com um caso dinâmico e depois vamos evoluir para o caso térmico. Então o assunto da aula de hoje, que talvez vai ser quebrado em duas aulas, parte 1 parte 2, para não ficar muito cansativo, é escoamento ou escoamentos internos. Tá? Vamos pôr assim, tá bom, só isso, eu ia pôr parte 1, mas não precisa não. Então, de qual é que é desse rolê aqui? Eu vou começar a minha exposição apresentando uma figurinha representativa, né, que mostra a característica física desse tipo de escoamento. Deixa eu colocar aqui. Essa é a figurinha. Vamos ver se a gente consegue aumentar ela. Então essa aqui é uma figurinha esquemática, típica, né, daquilo que a gente tem para um escoamento dentro de um duto. Né? Imaginem isso daqui a princípio, para ficar mais fácil de visualizar, como se fossem, sei lá, duas placas paralelas, então um escoamento dentro de um canal confinado. Aqui no início a gente tem um escoamento uniforme que entra no duto, ou seja, todas as partículas fluidas ao longo da direção R na entrada têm a mesma velocidade na direção X. E aí esse cara encontra, velho, um canal e ele encontra a parede em cima, ele encontra a parede embaixo. E aí, naturalmente, começa a se formar essa região nas proximidades do contorno sólido, que eu chamo de camada limite, que tem espessura delta. A gente viu já que essa espessura vai crescendo. Então, se eu tenho uma camada limite embaixo e em cima, as duas vão crescendo. Até que chega um ponto, mais ou menos a uma distância... Mais ou menos não, né? Precisamente a uma distância XFD, né? Esse XFDH é a posição X do ponto no qual o meu escoamento está totalmente desenvolvido. Então esse FD é de Fully Developed, do ponto de vista hidrodinâmico. Então existe um desenvolvimento hidrodinâmico do meu perfil de velocidade. Aqui está o cachorro novamente. Ele gosta muito de mecânica dos fluidos. E esse escoamento ele vai se desenvolvendo nessa região de entrada, que a gente chama de região de entrada hidrodinâmica, até que chega um ponto em que a camada limite de cima toca a camada limite de baixo, e daqui para frente eu tenho um escoamento totalmente desenvolvido. É como se daqui para frente todo mundo ali dentro
já estivesse ciente da existência de uma parede em cima e embaixo, não tem mais informação a ser difundida, né, da parede para o centro do duto. Algumas questões interessantes vinculadas a essa dinâmica de escoamento interno. Seguinte, se você tem aqui essa região de camada limite que tem uma velocidade tipicamente menor que a região lá do comecinho, no qual o meu perfil é uniforme, né, porque a ideia da camada limite é essa, você vai ter uma frenagem do escoamento bem na parede, porque ela está parada. Então, pela condição de não escorregamento, as partículas de fluido que incidem nas proximidades da parede também ficam paradas. E você tem uma região ali, né, de velocidades menores na camada limite. Como a massa desse fluxo tem que se conservar, se você freia na parede, você tem que acelerar no centro para compensar. Então, esse core flow que a gente chama, esse escoamento no centro, no core, ele vai sendo acelerado continuamente até que a gente chega nessa região de escoamento totalmente desenvolvido. É como se você estivesse achatando, espremendo os seus perfis, dando aquele squeezing para acelerar esse fluxo no centro para manter a conservação da massa. Então essa é a dinâmica típica de um escoamento, né, interno. E aí, para que vocês tenham alguma noção de valores de referência desse comprimento da região de entrada, vamos pôr aqui uma cota e vamos tentar quantificar aqui, ou pelo menos colocar uma variável mais amigável. Vamos chamar isso daqui, em vez de pôr XFDH, que eu acho uma simbologia péssima, vamos colocar L, simplesmente um L. Só isso, região de entrada, tá? Isso aqui em português, né, a gente chamaria de comprimento da região de entrada. Então, comprimento de desenvolvimento também seria um sinônimo. Desenvolvimento. Ou simplesmente o comprimento da região de entrada. Hidrodinâmica, porque existe uma outra questão que vai ser abordada na próxima aula, que é um pouco mais complexa, que é a questão da região de entrada térmica. Porque no caso térmico, a gente pode ter duas condições de contorno diferentes na parede. Condição de temperatura prescrita ou de fluxo prescrito. Né? No caso de velocidade, não, não escorregamento, não tem outra opção. Né? Bom, esse L sobre D, tipicamente, para regime laminar, ele é da ordem de 0,05 Reynolds D, número de Reynolds baseado no diâmetro da tubulação. Isso daqui é uma proposta de correlação experimental de um cara chamado Langhar. Isso daqui foi proposto, eu acho que tem 2 As, Langhar. Não faço a menor ideia da nacionalidade desse brother, mas é assim que escreve o nome dele. Vamos ver se eu consigo escrever isso daqui. Langhar. Deixa eu diminuir minha cara, porque já está atrapalhando aqui. Deixa eu bem cantinho. Isso aqui é de 1942. Isso para regime laminar. Só para a gente ter uma noção, né, dessa estimativa, dessa ordem de magnitude típica desse comprimento de desenvolvimento que vai ser importante para a gente na nossa análise aqui. Em regime turbulento, a gente vai ter outras relações. Então vamos pôr aqui em regime turbulento. A gente vai ter outras relações. E as relações, na verdade, é uma relação só, que é até mais simples do que essa, porque ela não depende muito do Reynolds. E é uma relação experimental que tem um desvio padrão gigantesco, que estima que esse L sobre D vai estar entre 10 e 60. Então, nessa faixa de valores típicos, a gente tem essa estimativa. Isso daqui é uma informação que a gente tem do Case e do Crawford. É com A, eu acho. Crawford. Isso aqui já é mais recente. Isso aqui é de 1980. Então são as estimativas que a gente tem. E por que isso aqui é importante, pessoal? Pelo seguinte motivo. Numa aplicação prática de engenharia, você pode estar muitas vezes interessado em tentar entender o que acontece com o teu escoamento
numa aplicação, por exemplo, de transporte de petróleo, num oleoduto, né, ou num processo de uma planta de processo mesmo, numa petroquímica, sei lá. E aí é interessante que você tenha consciência do tipo de regime que você espera que esteja acontecendo naquele flow. Por quê? Porque a gente sabe muito pouco sobre aquilo que está acontecendo dentro da região de entrada. É meio que um mistériozinho para a gente aqui. A gente não consegue ter uma solução exata, analítica, né, uma teoria bem desenvolvida para poder quantificar as coisas em detalhes enquanto esse escoamento está se desenvolvendo. Mas depois que ele se desenvolve, a gente sabe bastante coisa sobre isso. Então, assim, saber, né, qual é o percentual do seu oleoduto que vai estar sujeito a uma condição de escoamento em desenvolvimento ou de escoamento desenvolvido é importante para que você consiga buscar as correlações que você vai precisar buscar para quantificar aquilo que você, porventura, precisar quantificar a respeito dessa interação do fluido com a parede. Seja uma interação do ponto de vista puramente hidrodinâmico, então, por exemplo, para eu computar fator de atrito, perda de carga e outras quantidades de interesse da engenharia nesse contexto, eu tenho que saber em que regime que eu estou. E se eu quero computar, de repente, um número de Nusselt, um coeficiente de troca de calor por convecção, para computar essa interação energética entre o fluido e a parede, eu também tenho que saber aonde que eu estou. Se eu estou na região de entrada ou na região de escoamento desenvolvido. As teorias que existem e que eu vou tentar apresentar aqui para vocês são todas válidas somente para a região de escoamento desenvolvido. Então saber, ou pelo menos ter uma noção de ordem de magnitude dessa estimativa do comprimento da região de entrada em relação ao tamanho do seu duto é uma questão bastante importante. Pois bem, vamos tentar então aqui buscar uma solução exata para esse perfil de velocidade aqui em regime laminar na condição de escoamento desenvolvido. Esse é um dos raros casos de sucesso da mecânica dos fluidos e é importante que vocês assim consigam entender a argumentação lógica dedutiva que leva ao conhecimento desse perfil em regime laminar. Então vamos nessa, vamos escrever um textinho aqui e vamos começar a fazer uma dedução matemática interessante que vai se basear numa tentativa bem sucedida de solução da equação do movimento para um fluido newtoniano, viscoso e incompressível. Então, considere aqui a equação do movimento para um fluido newtoniano, viscoso, escoando em regime permanente e incompressível. Se você pega a equação do movimento para esse caso específico, eu deduzi aqui todas as equações de balanço da hidrodinâmica clássica nesse módulo 2 do curso, e aí agora é massa porque eu posso me sentir totalmente à vontade e sem culpa de usá-las, elas foram deduzidas. Nesse contexto, a equação do movimento ela tem a seguinte cara, ρ, V escalar grade V, o termo convectivo, eu não tenho aqui o termo ddt, porque está em regime permanente, igual a menos um gradiente de pressão, que ficou horrível meu operador nábula aqui, ele nunca fica bom, eu não consigo fazer isso aqui, ficou legal, mais μ, que é a viscosidade dinâmica desse elemento, laplaciano de V, mais o termo ρg. Essa vai ser a equação 1. Agora, vamos resolver esse cara aqui num contexto de um duto cilíndrico. Então vamos pegar e vamos olhar para o que seria a componente na direção Z, que é a direção axial, a direção principal do escoamento, quando a gente pega a equação 1 e escreve ela em coordenadas cilíndricas. Então, vamos escrever aqui, escrevendo a componente na direção Z, que seria, Z, que seria a direção axial, né, principal, vamos pôr assim, a componente na direção Z da equação 1 em coordenadas cilíndricas. E se você não sabe como fazer isso, eu sempre falo, vem aqui, velho, no Google, e escreve del cylindrical coordinates. E aí você vai vir aqui no Wikipedia e você vai ter uma tabela bem organizada com essas conversões todas do operador nábula, fórmula del, né? Gradiente, divergente, rotacional em sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Né? E aí você vai ver inclusive que aqui embaixo tem derivada material, que é aquele cara V escalar grade de V, né?
que num caso cilíndrico é essa ruma de termo aqui. Então na direção z é isso daqui. Esse ρ, na verdade, seria R, e esse φ seria o θ, né? Eu chamo de R θ z. Eles chamam de ρ, φ, z, mas é meio que a mesma coisa. Então aqui você teria a derivada material, o div de um tensor, enfim, várias conversões úteis vinculadas ao uso desse operador nabla em operações de cálculo vetorial e tensorial em diferentes sistemas de coordenadas, os mais úteis, né, num contexto de engenharia. Eu achava que eu nunca na minha vida iria usar esse tipo de sistema aqui, esférico, mas já usei. Teve um artigo que eu participei que a gente estava estudando o movimento de uma bolha que oscilava radialmente dentro de um fluido magnético. Então era uma matemática brutal e toda ela era feita usando coordenadas esféricas. Então a gente usa essas coisas aí na vida. Tá? Então a componente axial da equação inteira 1, não só do termo V escalar grade de V, mas do grade de P, do Laplaciano de V e tal, na direção Z, eu tenho aqui, vai dar o seguinte, velho. Vai dar uma equaçãozinha bem grandinha. E você fala, porra, como é que eu resolvo isso? E aí eu vou te mostrar algumas hipóteses restritivas que vão resolver o nosso problema. Mas vamos escrever primeiro aqui a componente na direção Z. Seria ρ. Aqui eu vou ter VR, dvz, dr, mais vθ sobre r, dvz, dθ, mais vz, dvz, dz, igual a menos dp dz, mais μ que multiplica, esse aqui eu tenho do Laplaciano, 1 sobre r, ddr, de r, eu até rio porque é muito grande essa equação, dvzdr, parece que não acaba nunca. Aqui, perdão, beleza, fecha esse parênteses, mais, deixa eu tirar esse mais, está muito feio, vou mais para cá, mais 1 sobre r ao quadrado, derivada segunda de vz com relação a θ ao quadrado, mais a derivada segunda de vz com relação a z quadrado. Na direção z não tem gravidade, então é só isso que dá. Só. Bom, essa é a equação 2. Seria a equação de Cauchy no contexto de um escoamento, de um fluido newtoniano, viscoso, escoando em regime permanente incompressível, tendo a sua componente na direção z escrita em coordenadas cilíndricas. E aí você fala, tá, então como é que eu resolvo isso daí? Porque tem muito termo, tem muita componente. Então, num contexto em que a gente esteja na região já de escoamento desenvolvido, várias simplificações são feitas. E quais simplificações seriam essas? Vamos escrever aqui. Após a região de entrada, então já na condição de regime totalmente desenvolvido, podemos assumir as seguintes hipóteses. Então a primeira hipótese que eu vou assumir aqui é o seguinte, que a minha componente em θ é igual a minha componente em R, que é igual a zero. O meu escoamento não está nem girando assim em θ, como um redemoinho, enquanto se movimenta, né? Não é essa dinâmica, e nem tem nem componente vertical, ele está todo mundo na direção Z. Perfeito? Depois que ele se desenvolve, eu não tenho dvz variando ao longo de Z. Esse cara é zero, porque está já tipo, desenvolvido. Ele vai mudando ao longo de Z enquanto está passando pela região de entrada. Enquanto a camada limite está se desenvolvendo. Uma hora que ela se desenvolve, ele para de variar em Z. Então esse cara é zero. Ao mesmo tempo, o meu escoamento ele é axissimétrico. Né? Ele não tem variação em θ, minha componente em Z. Não faz sentido que isso aconteça. Né? Ou seja, se eu pego um anel ao longo da minha seção transversal do tubo, né, todo mundo aqui tem o mesmo valor de componente de velocidade em Z. É claro, para diferentes anéis, para diferentes raios, eu tenho diferentes valores. Porque Vz varia com R. Tem uma parede em cima, tal, e no centro tem velocidade máxima, mas não varia com θ. Ele é axissimétrico. Então, dvz dθ é igual a zero. Beleza? Se eu aplico isso daqui, curte só, VR é zero.
então 0. Vθ é 0, então 0. Vz não varia com Vz, então 0. Aqui, Vz também não varia com θ, então 0. E aqui eu tenho dVz, isso, é isso que sobra no final das contas. D2Vz, Vz, 1 sobre R. Ah, não, esse aqui também não varia mais, perfeitamente, porque não varia com Z. Ótimo, é isso. Então, no final das contas, o que a gente vai ter como consequência da aplicação das hipóteses restritivas na equação 2 é uma equação muito mais simples, que vai ser simplesmente o seguinte, 1 sobre R ddr, e aqui eu vou usar um símbolo, inclusive, de derivada normal, porque só varia com relação a R, a minha componente em Z, de R dvz dr, que é esse cara aqui do Laplaciano. Eu vou passar para lá a perda de pressão e eu vou ter 1 sobre μ dp dz. Esse dp dz eu vou assumir que varia linearmente, que P varia linearmente com Z. Né? Pela própria natureza do escoamento, na verdade, que quando ele supera essa região de entrada, a única coisa que pode variar em Z é a pressão, e ela só varia em Z mesmo, ela não varia radialmente e tal. Então, eu vou assumir que dp dz é uma perda de carga, o que faz bastante sentido, na verdade. Então, eu vou modelar isso daqui como se fosse 1 sobre μ, e o dp dz vai ser a pressão num ponto L, menos a pressão num ponto 0, sobre uma distância que eu vou chamar de Lzinho. E melhor, para não ficar esse Lzão, para não confundir com o símbolo de comprimento de entrada, vamos colocar um Lzinho minúsculo. Beleza. Vamos pôr aqui. Apaga esse cara inteiro aqui. Fica difícil manusear essa borracha nesses movimentos tão curtinhos. Então põe P em L e P0. Quem seria 0, quem seria L? Sei lá, velho. 2 pontos quaisquer aqui, ó. Então, sei lá. Suponha que esse cara aqui seja a tua distância Lzinho. Esse cara aqui seria um ponto 0, esse aqui seria o ponto L. Né? 2 pontos quaisquer após a região de entrada. Perfeito? Então, esse aqui seria a minha perda de carga. E eu vou chamar tudo isso aqui, esse PL menos P sobre L, de menos G, em que G é a minha perda de carga. Por que menos? Porque o escoamento vai da maior para menor pressão, naturalmente. Então a pressão lá em L, que é depois de 0, tem que ser menor, tem que perder pressão enquanto escoa. E ele perde pressão porque existe uma dissipação de energia cinética útil do escoamento na forma de atrito viscoso. Então, esse cara é negativo. Um gradiente de pressão negativo é o gradiente normal, favorável, não adverso. Então, perda de carga. Então, dessa maneira, a minha equação do movimento, nesse contexto, já para a minha região de escoamento desenvolvido, vai ser simplesmente d dr de R dvz dr igual a menos gr sobre μ. Equação 3. E é essa equação que eu vou me propor a resolver aqui para a gente chegar numa solução exata, que vai levar à famosa lei de Hagen-Poiseuille, que é uma lei interessantíssima da mecânica dos fluidos. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar e vamos integrar a equação 3 em R. E faremos isso duas vezes, mas vamos por partes. Se a gente integra uma vez em R, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que R dvz dr vai ser igual a menos g r quadrado sobre 2μ mais uma constante C1 de integração. Então é isso que a gente vai ter aqui. Beleza? Aí, vamos usar uma condição de contorno logo para a gente resolver esse problema da constante de integração. A condição de contorno que eu vou usar vai ser a seguinte. Vai ser a condição de contorno número 1, que expressa que a derivada da componente axial do escoamento com relação a R vai ser 0 em R igual a 0. Vamos aqui voltar para a figura para explicar isso direito. Quem seria R igual a 0? R igual a 0, se eu olho para o meu sistema de eixos, ele começa bem no centro do tubo. Então R igual a 0 é aqui, ó, no centro do tubo.
No centro do tubo eu tenho um ponto de máxima aqui, ó. O meu perfil sai de zero na parede e vai até o máximo no centro de maneira simétrica. Então, ele é um ponto de derivada nula no centro. Essa é a condição número 1. Se a derivada é nula aqui, você põe r igual a zero nesse termo aqui, ó, gr² sobre 2, esse cara vai ser zero. E em r igual a zero, esse cara tem que ser zero. Fica estranho porque você põe r igual a zero aqui, que está multiplicando um termo que também é, né, que você não sabe a princípio quanto que vale. Mas se dvz/dr é zero, em r igual a zero, todo mundo aqui fica zero. E aí C1 é zero. Né? Você poderia também argumentar o seguinte, eu poderia dividir todo mundo por r aqui, então eu teria, sei lá, dvz/dr igual a menos gr sobre 2.000 mais C1 sobre R. Aí em R igual a zero eu teria um C1 sobre zero, um infinito. Eu não posso ter uma coisa infinita lá, né, que represente a minha derivada de velocidade, porque ela é zero na verdade. Então a única forma de ser zero é C1 sendo zero. Então isso vai me levar a C1 ser zero. Com isso eu vou ter a seguinte equação. Vamos pôr mais para baixo aqui, está muito pequeno. Eu vou ter, passa para lá o R, vou ter dvz dr igual a menos gr sobre 2.000. O que eu vou fazer? Vou chamar isso aqui de 4. E aí eu vou agora integrar 4 com relação a R. Então eu integro duas vezes, porque é uma equação de segunda ordem. Integrando 4 em R, então eu integro duas vezes. Eu vou ter que a minha distribuição de velocidade vai ser o seguinte, Vz em função de R vai ser menos gr² agora sobre 4μ mais uma constante C2. Agora eu vou usar uma outra condição de contorno para resolver esse problema, que vai ser qual? Vai ser minha condição de contorno de não escorregamento, condição de contorno 2, que Vz em R igual, eu chamei o que esse cara aqui? D sobre 2, então na parede é zero, isso aqui é não escorregamento. Repare, né, que eu estou aqui assumindo então que esse cara tem um diâmetro D. Então, um pouquinho. Então, R igual a D sobre 2, o R tem a sua origem no centro, é na parede. Qual parede? De cima ou de baixo? Tanto faz. Ambas as paredes você vai ter tipo, condições de não escorregamento, a coisa é simétrica aqui. Beleza? Na verdade não tem nem cima e embaixo, isso aqui é circular, é um duto, então é parede, pronto. Pois bem, se eu aplico essa condição de contorno aqui, eu vou ter então zero, vai ser igual a menos g. No lugar de R eu ponho D sobre 2, então vai dar D ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4 vezes 4, 16, mais C2. Daqui eu tiro que C2 vai valer G D² sobre 16μ. E aí agora finalmente eu tenho uma solução exata para esse perfil de velocidade, que vai ser o seguinte, Vz vai variar com R de acordo com a seguinte expressão. Eu vou colocar menos G sobre... vamos pôr o seguinte, velho, já vou colocar direto de uma maneira bem assim compacta. Vamos pôr logo como vai ficar no final. Depois você faça em casa o exercício de fatorar, de organizar, que é só pôr em evidência as coisas. Isso aqui vai dar... Que G horrível. G, cada um pior que o outro, velho. Uma hora eu acerto, tenham paciência comigo. Eu tô aprendendo a usar essa mesa aqui. Ela é horrível para os meus dedos, eu tenho que fazer movimentos muito curtinhos, eu fico com dor na mão depois de gravar uma aula dessa assim. Mas enfim, tudo pela docência, tudo pela luz do conhecimento, né? Estamos aqui para isso, amar e mudar as coisas. Então 4μ, beleza? E aqui dentro eu vou ter o seguinte, 1/4 menos R sobre D ao quadrado. Então a gente descobre aqui não só a solução do meu perfil de velocidade, como uma característica bem interessante. Ele é um perfil parabólico, varia com R ao quadrado. Essa equação eu vou chamar de equação 5. Então colocaremos aqui equação 5. Pois bem, que tipo de informação a gente poderia extrair dessa solução da equação 5? Né? Que tipo de dados técnicos de interesse dos físicos e engenheiros
podem ser obtidos a partir da equação 5. Então, a primeira coisa que a gente vai quantificar aqui é a velocidade máxima. Né? Qual seria a velocidade máxima do escoamento no interior do duto? Ora, seria simplesmente a velocidade em R igual a zero, no centro. Então vai ser o VZ em R igual a zero. Isso eu vou chamar de V máximo. Se você põe R igual a zero aqui, você vai descobrir que esse V máximo vale simplesmente G d quadrado sobre 16, mi. Parece uma coisa meio assim, tá, e daí? Né? O que você vai fazer com essa informação? Por enquanto nada, mas eu vou usar ela daqui a pouquinho para a gente fazer uma comparação entre essa velocidade máxima e a velocidade média do escoamento, que vai levar a uma razão interessante. Essa equação vai ser a equação 6. A outra informação que é mais interessante para a gente é a velocidade média do escoamento, porque isso vai estar vinculado à vazão que ele transporta também. Né? Então, como é que eu poderia calcular a velocidade média desse escoamento? Bom, se V na direção Z varia com relação a R, eu tenho que tirar uma média ao longo de uma seção transversal dessa velocidade. Tá? Então a velocidade média desse perfil vai ser o seguinte, vai ser uma média numa área. Isso vai ser dado pela seguinte expressão. Velocidade média vai ser igual a 1 sobre a área da seção transversal, que é π d ao quadrado sobre 4, que multiplica a integral de 0 a d sobre 2 da minha componente Vz, que varia em R, vezes um elemento de área. Quem seria o elemento de área aqui apropriado para um escoamento num cilindro? Simplesmente 2πr dr. 2πr é um comprimento de uma circunferência, de um anel interno. dr é uma tirazinha infinitesimal ao longo de R que vai dar uma areazinha de um anel. Se você integra esse anel de zero à parede, você integrou na área inteira. Basta você ver que a integral de 2πr em relação a R é πr ao quadrado, que é a área dentro do círculo. Então, né, a integral de um elemento de área tem que dar a própria área. A integral do que em relação a R vai ser πr ao quadrado? 2πr dr. Você poderia pensar dessa maneira também, assim, tá? Para poder entender esse elemento de área. Então, se eu tenho como Vz varia com relação a R, que é a equação 5, eu posso usar a equação 5 na equação 7, que vai ser essa daqui agora, para estimar a minha velocidade média. Então, se eu uso 5 em 7, tá no finalzinho já, né? Então agora, o que eu vou escrever aqui, para não ficar craudiando muito? Vamos utilizar a equação 5 na equação 7 para descobrirmos uma expressão para a velocidade média desse escoamento. Qual é o escoamento? O escoamento desenvolvido já. Tudo isso aqui só vale após a região de entrada, não vale para o começo do duto, tá? Então vamos fazer isso aqui agora. Vamos pular de página. E agora vai ser uma matemática interessante. Deixa eu fazer o seguinte, velho, para não ficar muito distante. Eu vou copiar isso daqui, colocar bem assim pequenininho no canto. Não tem problema ficar pequeno não. Só pra gente não perder de vista, velho, essas equações assim, ficar pelo menos no mesmo quadro, tá? A equação 5. Vou pôr bem pequenininha também aqui. Então aqui fica bem pequenininho, como se fosse uma nota, assim, só pra gente ter tipo um rodapé aqui, pra ficar tipo ao alcance dos olhos. Beleza. E agora bora tacar 5 em 7 e vamos integrar esse cara aqui. Bom, isso aqui vai ser o seguinte. Cadê minha canetinha? Um pouquinho de azul, porque eu cansei da verde. Esse Vn vai ser então 4 sobre π d ao quadrado, que multiplica a integral de 0... Ah, caralho. Eu odeio quando não tem espaço para escrever aqui. Vamos pôr mais para baixo. Beleza. De 0 até d sobre 2. Do VR. Quem que é o VR? É esse cara aqui grande, velho. Que vai ser... Deixa eu colocar primeiro da seguinte maneira, velho. Vamos colocar as componentes... Deixa eu ver como é que eu vou pôr. Primeiro esse cara que está aqui em colchetes, porque já expressa as coisas que variam com relação a R.
Então aqui eu vou ter R sobre 4 menos R ao cubo sobre D quadrado, estou meio que abrindo já. Aqui, vezes G D quadrado sobre 4μ, e aí vezes 2πr dr. Então o π corta com π, aqui esse 4 corta com esse 4, deixa eu ver se está certo mesmo. Calma aí, tá certíssimo, top. Esse d quadrado corta com esse cara aqui também. E aí, o que sobra aqui, velho? Sobra esse 2 sobre μ, que eu vou pôr inclusive do lado de fora, e o g. Né? Então o Vm vai ser 2g sobre μ, que multiplica a integral. Aqui tem um outro r, então vai ser uma integral de 0 a d sobre 2, de um r quadrado sobre 4, menos um r à quarta sobre d quadrado, dr. Tá certo isso que eu fiz aqui? Eu acho que está certo, deixa eu ver direitinho. R à quarta, r quadrado. Deixa eu só ver assim, porque tem alguma coisa que está aqui diferente. Talvez eu esteja fazendo besteira. Na verdade, eu estou fazendo duas vezes esse lance do R, agora que eu vi aqui. Esse R à quarta e o R ao cubo que está aqui, em cima, sabia que estava errado. Não tinha esse R aqui não. Esse 2πr aqui eu pus duas vezes. Quando eu ponho aqui R à quarta, porque originalmente é só um quarto, né? Então aqui é simplesmente R mesmo, desculpa. E aqui era R ao cubo. Eu estava sentindo o cheiro de alguma coisa estranha no ar. Ainda bem que eu fiz, assim, encontrei esse bug antes de integrar, porque senão depois daria um trabalho apagar isso daqui. Só conferindo mesmo, velho, se não tem nada de errado. É isso mesmo. Então agora bora integrar isso daqui. Isso aqui vai dar 2g sobre μ. A integral de r à quarta vai ser r ao quadrado sobre 8. Menos r ao cubo vai dar r à quarta sobre 4d quadrado. Isso de 0 a d sobre 2. Então vamos fazer essa continha aqui, avaliar os limites de integração. A minha velocidade média vai dar 2 vezes o g sobre μ. E aqui eu vou ter d ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. 4 vezes 8 vai dar 32, não é isso? É isso mesmo. Menos um d aqui à quarta, sobre 2 à quarta, que é 16, vezes 4 vai dar 64. E aí é isso. Aí vamos tirar aqui esse mínimo múltiplo comum. Isso dá 2g sobre μ, que multiplica. Aqui eu vou pôr 64, dividido por esse cara aqui vai dar 2d menos 1d. Então vai dar simplesmente d quadrado sobre 64. Esse cara vai ser g d quadrado sobre 32 μ. É isso. Isso vai ser a minha velocidade média. E aí, uma informação que eu já vou obter interessante aqui, quando eu olho para essa equação, que vai ser uma equação número 8, talvez, deixa eu ver, 7, 8. Se eu comparo 8 com 6, que é a velocidade máxima, eu vou descobrir o seguinte, que V máximo em relação a V médio vai ser 2. Então é interessante assim que isso dá uma noção da ordem de magnitude desse efeito físico, desse squeezing, que gera essa aceleração no core flow devido ao processo de formação da camada limite, que estimula uma aceleração do centro do escoamento no centro do duto, para que eu mantenha essa massa se conservando ao longo do escoamento. Então, no centro do tubo, a velocidade ali é o dobro da velocidade média daquele perfil. Maneiro, né? Já é uma informação interessante. Veja que a gente está já pegando aqui e extraindo vários entendimentos da física, simplesmente olhando para Navier-Stokes, aplicando hipóteses restritivas, resolvendo isso daqui para a parte depois da região de entrada. Isso daqui é a parte preliminar assim, da minha análise de escoamento interno, porque depois a gente vai ter que fazer a análise do caso térmico. Mas é importante que a gente gaste um tempinho aqui na questão hidrodinâmica,
para que vocês consigam de fato entender, né, os detalhes ali da questão térmica. Então vamos prosseguir aqui. Beleza, tendo essa informação aqui. Uma outra informação útil que vai vir para a gente é o seguinte, é a vazão volumétrica, né, transportada pelo escoamento. Essa informação vai ser útil para a gente, vai ser importante para a gente. E como é que a gente calcularia uma vazão volumétrica? Muito simples. Essa vazão volumétrica eu vou chamar de Q. Esse cara vai ser a velocidade média vezes a área da seção transversal, cross section. Ou seja, π d quadrado sobre 4, na verdade, né? πr ao quadrado, tal, então sobre 4, que multiplica essa velocidade média, que é g d quadrado sobre 32.000. E é isso que vai levar à famosíssima lei de Hagen-Poiseuille, que nada mais é do que essa estimativa da vazão volumétrica em função da perda de carga para um escoamento desenvolvido num tubo. Esse cara vai dar π d à quarta potência sobre 128 μ, que multiplica g. Lembra que o g é uma perda de pressão dividido por um comprimento. Então, aqui eu tenho uma expressão que relaciona vazão com perda de pressão, que é bem interessante, que é a chamada lei de Hagen-Poiseuille. π d à quarta sobre 128 μ L delta P. Eu queria fazer alguns comentários acerca dessa lei, porque isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito rico, velho. Essa é uma lei maravilhosa da mecânica dos fluidos, que assim permite que a gente faça vários estudos interessantes na área de reologia, principalmente, para entender os efeitos não newtonianos de um fluido complexo, né? E eu vou explicar por quê. Mas antes disso, vamos dar um número para essa equação. Eu acho que ela pode ser a equação número 9. Eu acho que combina com ela, dado que a última era 8. Isso aqui a gente chama de lei de Hagen-Poiseuille. E de qual é que é dessa lei? Por que ela é interessante? Deixa eu até aumentar minha cara aqui para poder gesticular, explicar e tal. Bom, essa lei, pessoal, ela relaciona vazão com diferença de pressão, tá? E entre a vazão e a diferença de pressão, eu tenho a geometria do tubo, que é diâmetro e comprimento, e a viscosidade. Então essa lei de Hagen-Poiseuille, ela pode ser utilizada para a concepção de um viscosímetro, de um dispositivo destinado à medição de viscosidade de um fluido complexo. E por que isso é interessante? Porque um fluido não newtoniano é um fluido que tem a sua propriedade mais importante, que é a sua viscosidade, modificada pelo regime de escoamento no qual ele escoa. Falar que a viscosidade varia com a taxa de cisalhamento é falar que, em função da condição do flow, o fluido muda. Então é um fluido que, assim, para eu medir a viscosidade dele, seria interessante que eu conseguisse colocar ele em diferentes tipos de escoamento, em diferentes tipos de flow. Se eu pego, por exemplo, um fluido não newtoniano e coloco ele num reômetro formado por discos de placas paralelas e cisalho ali o meu fluido, eu estou induzindo um escoamento reológico ali dentro de uma certa característica. Se esse cara for não newtoniano, ele vai dar uma resposta de viscosidade. E aí se eu acelero mais o disco ou menos, eu tenho diferentes leituras de viscosidade, porque eu estaria mudando o tal do gama ponto, a taxa de deformação, a taxa de cisalhamento. Agora, se eu pego esse mesmo fluido e põe ele num viscosímetro capilar, ou seja, num tubo capilar, ponho dois sensores de pressão e meço a perda de carga e a vazão usando uma bombinha de seringa, eu vou ter uma outra leitura. Então existem vários estudos assim científicos sérios, interessantíssimos, que assim tentam entender a natureza de fluidos complexos, fluidos particulados, suspensões, emulsões, fluidos magnéticos na ação de um campo externo, fluidos vivos, etc., né, suspensões de bactérias, micro-organismos, nematóides, etc., olhando para essa reologia capilar.
Então, se você mede vazão e perda de carga, e para vários valores de vazão tem uma reta, esse fluido é newtoniano. Porque a lei de Hagen-Poiseuille estabelece que a constante de proporcionalidade entre a vazão e a perda de carga depende da geometria, que é fixa, e de uma viscosidade. Se você mede vazão e perda de carga, vários pontos, e tem um gráfico que não é uma reta, que é uma curva, é porque ao longo das diferentes vazões, você teve diferentes respostas na viscosidade do material. Então esse fluido é não newtoniano. Inclusive, né, é a viscometria capilar que a gente utiliza geralmente para conseguir quantificar a viscosidade de gases. Porque é muito difícil você cisalhar um gás e ver a resistência. Né? É tão baixa a viscosidade do ar, assim, e esses fluidos muito pouco viscosos são muito difíceis de você medir viscosidade. Quanto menos viscoso, mais difícil é você medir essa viscosidade, porque aí a própria sensibilidade do seu instrumento, do seu sensor de torque, do seu reômetro, já fica muito comprometida. E aí, para um gás, então, velho, né? Como é que eu vou medir a resistência ao cisalhar do ar, assim? Então, para gases, geralmente, a gente usa uma viscometria capilar. Pega um tanque de gás, de ar, do que for, liga isso num tubo capilar comprido, põe um sensor de pressão na entrada, lá no final é pressão atmosférica, então não precisa nem pôr sensor de pressão, põe só um transdutor de pressão na entrada e mede essa vazão aí, que você está colocando de ar ali, ou de algum gás, e aí faz uma curva vazão, perda de pressão. Pega esse coeficiente angular, usa a lei de Hagen-Poiseuille, tem o diâmetro e o comprimento, infere a viscosidade. Então a lei de Hagen-Poiseuille, ela é assim, interessantíssima do ponto de vista teórico, conceitual, porque ela embasa os nossos procedimentos experimentais de medição de viscosidade de vários tipos de fluidos que a gente não conseguiria fazer num outro tipo de viscometria não capilar. Eu chamo de capilar porque geralmente são tubinhos muito finos que a gente usa para construir esse tipo de dispositivo. Por quê? Porque tem que ser em regime laminar para poder ser válida a lei de Hagen-Poiseuille, tem que ser desenvolvido o escoamento. Então, repara aqui no começo que eu falei o seguinte, né? Que para regime laminar, esse comprimento da região de entrada é proporcional ao Reynolds. Então, quanto menor o diâmetro, quanto menor o Reynolds, mais rápido esse cara se desenvolve, mais comprimento de duto eu tenho sujeito a essa condição de escoamento desenvolvido e mais segurança eu tenho no uso da lei de Hagen-Poiseuille para inferir a viscosidade do meu material numa viscometria de tubo ou capilar para quantificar essa viscosidade, tendo medições de vazão e perda de carga. Beleza? Isso eu acho muito interessante, eu acho muito rico, né? E não só isso, a lei de Hagen-Poiseuille também é muito interessante porque ela mostra um fato legal. Ela mostra que a perda de carga do escoamento num duto ela é inversamente proporcional ao diâmetro da tubulação elevado à quarta potência. Então, se você diminuir muito esse diâmetro, você aumenta brutalmente a perda de carga. Isso tem aplicações profundas em sistemas biológicos. Né? A nossa circulação sanguínea é um exemplo ótimo disso. O Poiseuille, inclusive, era médico. O Hagen era engenheiro e alemão, né? E o Poiseuille era um médico francês. Mas assim, esse cara era médico. Véio. O que esse maluco estava fazendo com isso? Estudando escoamento de sangue, na circulação sanguínea. Porque se você pensa, né, na ideia mecânica do coração como uma bomba que tem que vencer perdas de carga para movimentar esse fluido que é o teu sangue no teu sistema circulatório, é interessante você ser capaz de computar quais vão ser as regiões críticas que vão sobrecarregar o teu coração nesse processo de bombeamento de sangue. E você percebe pela lei de Hagen-Poiseuille que vão ser justamente as regiões dos menores vasos sanguíneos. Porque você pega esse vaso pequenininho, você pega esse cara, você eleva à quarta potência, vai dar um número muito pequeno, você taca para o lado esquerdo da equação 9, no denominador da vazão. E isso é a perda de pressão que quem tem que suprir é o coração. Então, assim, vários insights interessantes são oriundos da lei de Hagen-Poiseuille. Eu adoro essa lei e ela vem dessa solução, né, exata do escoamento num duto em regime desenvolvido após a região de entrada. Eu espero que tenha ficado bem claro, né, para vocês essa ideia central aqui. Bom, antes de finalizar a aula de hoje, e aí na aula que vem a gente vai entrar nas considerações térmicas, que vão ser bastante sutis, assim, e, enfim, não triviais, não intuitivas, eu queria falar rapidamente sobre o tal do fator de atrito, porque existe uma relação entre a lei de Hagen-Poiseuille
e aquele fator de atrito que você tem, né, para escoamento em regime laminar, que você tem aquele gráfico no diagrama de Moody, aquela parte bem no cantinho esquerdo que é o 64 sobre Reynolds. Esse cara vem da lei de Hagen-Poiseuille. Então, para a gente provar isso daqui e mostrar, eu não vou nem provar, vai ser para casa, você faz isso em casa, mas eu vou dar o bizu para vocês, que é o seguinte, fator de atrito. Vamos escrever aqui. Se você aplica a equação de Bernoulli modificada com perda de carga, que você aprendeu no seu curso de Mecânica dos Fluidos 1, né, que eu estou inclusive gravando agora um curso inteiro de MecFlu 1 no meu canal, então por enquanto eu não tenho a dedução dessa equação no meu canal, mas se você já fez MecFlu 1, você vai saber disso daí. E se não fez ainda, um dia vai ter esse vídeo no meu canal explicando, mostrando, deduzindo essa equação, porque eu estou já no processo de gravar esse curso de MecFlu 1 enquanto ministro, né? Mas enfim, se você aplica essa equação de Bernoulli com perda de carga, vamos por assim, distribuída, né? Sem considerar perdas localizadas de válvulas, cotovelos, expansões, contrações, entre dois pontos quaisquer após a região de entrada, então quaisquer mais ou menos, né? Dois pontos de escoamento já em regime desenvolvido. Vamos pôr assim, pontos horizontais, então com a mesma altura. Em regime laminar, você vai ter o seguinte, o que Bernoulli vai te falar vai ser que a perda de pressão vai ter que ser igual a um fator de atrito que multiplica L sobre D. Esse L, eu vou até colocar um Lzinho aqui, porque eu estou pegando dois pontos para não confundir com o Lzão, que é a região de entrada. L sobre D, ρ, V médio ao quadrado sobre 2. Esse L seria a separação horizontal entre esses pontos. Isso aqui é a definição de fator de atrito, de perda de carga distribuída na verdade, né? Se você faz isso, equação 10, e utiliza 9 em 10, faça isso em casa. Você vai mostrar que esse F vai ser 64 sobre Reynolds. Então aquele 64 sobre Reynolds, ele é na verdade uma consequência da lei de Hagen-Poiseuille juntamente com a equação de Bernoulli modificada com perda de carga distribuída aplicada entre dois pontos quaisquer após essa região de entrada. Se eu aplico o Bernoulli entre esses dois pontos, depois da região de entrada, eu não tenho variação de energia cinética, porque os perfis não mudam mais, né, os perfis de velocidade. A única perda que eu tenho é de pressão. A única variação de energia é de pressão. Isso vai ter que ser balanceada pela perda distribuída, que tem a ver com esse fator de atrito, que tem a ver com esse efeito viscoso na parede, né, que aparece explicitamente aqui quando você põe uma viscosidade na equação 9, que é a lei de Hagen-Poiseuille. Então, para casa, faça esse exercício e mostre isso daí. E aí, na aula que vem, eu vou falar sobre a questão térmica. Então, essa aula foi mais uma aula de introdução e de recapitulação para que você ficasse bem ciente da questão dinâmica. É importante que você entenda essas nuances do escoamento interno. E aí eu vou ver se eu gravo uma aula em breve, com a parte 2 dessa aula aqui, para falar sobre o caso térmico. E aí eu vou mostrar que existe uma expressão também exata que computa o número de Nusselt baseado no diâmetro da tubulação para regimes termicamente desenvolvidos. Isso vai ficar para a próxima aula. Eu espero que tenham entendido os assuntos da aula de hoje e a gente vai se falando ao longo das próximas semanas no nosso curso de transferência de calor. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula, galera!